turma do canal Coisas da Bola. Prazer ter vocês junto comigo de novo. E mais um Papo de Bola. Papo de Bola, vocês sabem que a gente prioriza bastante aquelas pessoas que, na nossa visão, marcaram presença no futebol do passado, que ainda alguns vivem o futebol do presente. E eu gosto muito de buscar, como se diz, lá no fundo do baú, aquelas pessoas que, na minha opinião, contribuíram muito para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, para que eles possam, por aqui, relembrar suas histórias. Para quem teve a oportunidade de vê-lo jogando ou atuando em outras funções, como técnico de futebol, como preparador físico, como treinador de goleiro, e aqueles que não tiveram a oportunidade de saber um pouquinho da história dessas personagens do mundo da bola. O meu convidado de hoje, depois de muitos convites, olha, cara, essa turma não é fácil, nem cara. tanto. Essa turma não é fácil. José Luiz Play Filho. Pô, o pessoal de agora diz, pô, mas quem é o José Play Filho? Mas o pessoal da velha guarda do futebol deve lembrar. Mas se eu falar em Play, pô, não tem quem não conhece essa figura. Para mim, foi um dos meias mais inteligentes que eu tive o privilégio de jogar no Juventude. É um cara que conhecia o local onde atuava, ou como meia, ou como atacante, né? Então, para mim, é um prazer muito grande. Somos amigos, mantemos contato seguidamente. Fiz uma amizade muito grande, tenho um respeito, um carinho muito grande pelo Play, ele sabe disso. É o meu convidado do Papo de Bola de hoje. Boa noite, meu amigo. Obrigado por ter aceito o convite desse humilde canal Coisas da Bola. Boa noite a todos. E dizer o seguinte, eu estava ansioso por esse convite, que não vinha, né? Mas enfim, cara, Estava sempre na praia. Cacau, Cláudio de Jair Barbosa, uma das grandes pessoas e atletas que eu convivi na época, da década de 70, né? Nós jogamos aqui no Juventude. Então, hoje eu estou com 74 anos, tu é bem mais novo, tu deve ter uns 10 anos menos que eu, acho, no mínimo. Tu é bem mais novo. 71. Então, três aqui, ó, três. Eu estou com 74 anos, graças a Deus, bem vividos, lembranças boas. A gente não vive de lembrança, logicamente, mas é sempre interessante ter alguma coisa para contar e as pessoas lembrarem da gente com carinho. E esse convite é uma espécie de carinho, né? E agradeço muito essa oportunidade de contar um pouco da minha história, eventualmente, até para aqueles mais novos que não tiveram conhecimento. Fui um jogador que joguei aqui no Rio Grande do Sul e no Paraná, né? Então, mais aqui para o Sul. Então, assim, ó, eu sei que o teu canal, o teu Papo de Bola extrapola as fronteiras, e isso aí é interessante porque mostra, relembra situações que a gente passou e os outros também podem ter conhecimento. Ô, Play, a finalidade do canal Coisas da Bola é justamente isso aí. Porque o futebol passa tão rápido na vida da gente, né? O pessoal que está iniciando o futebol hoje, ele deve servir de exemplo. Aproveita o máximo que der, porque é uma carreira que passa muito rápido. E depois que tu sai desse círculo do futebol, você fica realmente rodeado e cercado e lembrado pelos verdadeiros amigos, né? Porque é verdade. O futebol é um negócio que tu junta muito companheiros. Você tem mais companheiros do que amigos. Depois que você sai desse mundo, depois que tu sai desse mundo, os verdadeiros amigos, eles continuam, mas os companheiros simplesmente somem. Mas isso aí é um negócio normal, né? Eu assimilo muito bem essas coisas, você também deve assimilar. E você me acompanhava no Juventude, naquela época boa da Juventude, que eu sempre falava para ti, vou escrever um livro sobre futebol, sobre as histórias, né? Sobre o Bozó querer jogar o ovo do avião, mais ou menos algumas coisas. E aí o meu filho teve a ideia de, ao invés de eu
incrementar o processo do livro, criar o canal Coisas da Bola, para que justamente eu pudesse contar minhas histórias, minha passagem, como também ter a oportunidade de voltar a conversar com amigos. Então, por esse quadro aqui, você assiste, você já viu, passou grandes personalidades do futebol e hoje, com muito prazer, está o Play. Me conta aí, a tua história no futebol começou quando? Bom, assim, eu sou nascido em 1951 e, por consequência, no final da década de 60. E aí eu vou dar uma relembrada das coisas que aconteciam naquela época, que muita gente não tem conhecimento. Tem um filme chamado Boleiros, não sei se assistiu. Boleiros. Se passa na final da década de 50 e 60. Atletas daquela ocasião, daquela época, se passa em São Paulo, isso aí. Jogadores do Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, jogadores até de seleção brasileira, que tinham notoriedade naquela época, tapinha nas costas, a imprensa, televisão não tinha muito, né, mas era rádio e jornal, e as pessoas tinham fama, e não se ganhava dinheiro naquela época. E quando acabava o futebol, o tempo de futebol, e as pessoas não se preparavam para o pós-futebol, que é muito importante, que é o que eu, sempre que trabalhei com base, eu falava isso para os meninos, se preparar, porque é curta, a vida é curta, daqui a pouco tu olha para trás e diz, o que eu fiz da minha vida? O que eu acrescentei? O que eu deixei? Que legado que eu vou deixar? E o que eu consegui com isso? Então, as pessoas, o filme se passa nessa época, e os atletas tinham notoriedade, de repente se deparavam com uma situação que não tinha futuro. Acabava o futebol, acabava a imprensa, acabava o tapinha nas costas, ninguém mais conhecia, e eles, uma grande parte deles ia para a bebida. Então, na minha época também, da década de 60, aconteceu muito isso aí. Eu via muitos jogadores em Santa Maria, eu comecei no Rio Grandense, depois fui para o Internacional de Santa Maria. Eu via muito ex-atletas naquela ocasião que também tinham essa situação futura depois do futebol, que não se preparavam, entendeu? Eu disse, isso comigo não vai acontecer. Eu vou fazer uma faculdade, vou estudar, vou tentar alguma coisa diferente, porque eu não tinha assim Hoje o jogador ganha muito futebol. Hoje tu ganharia muito dinheiro, Cacau. Eu também ganharia muito dinheiro hoje em dia. Nós não somos assim, de repente, jogadores para a seleção brasileira, mas assim, nós éramos jogadores de nível. Nós jogaríamos em qualquer equipe hoje da Série A, com toda certeza. Então, assim, e ganharemos muito bem, que hoje os atletas ganham muito bem, não sou contra isso aí. Só que naquela época era diferente, né? Eu nunca ganhei dinheiro. O que eu ganhei, eu juntei, comprei uma coisinha ali e tal, mas muito pouco, até pelo aquilo que eu representava. E tem um detalhe, fazendo um parênteses, eu nunca achei que jogava aquilo que o pessoal dizia que eu jogava. Eu sempre achava que faltava alguma coisa. Se o meu time perdia, eu achava que era eu, que eu errei aquela cabeçada, errei aquele chute, bati aquela falta que não foi legal. Sempre existia uma cobrança muito grande. Isso aí melhora a gente. Não é bom de algum momento, mas melhora muito a gente para tentar buscar a perfeição, que não vai chegar nunca, logicamente. Mas a gente tenta isso aí. E uma das grandes, tu falou que eu era um dos grandes meias, um dos grandes segundo volante que eu encontrei na minha vida foi você. Tu e o Valdo, por exemplo, são pessoas que moram no meu coração, cara. O Valdo, nós começamos juntos em Santa Maria. Quem não conhece o Valdo começou em Santa Maria. Eurivaldo Teixeira começou em Santa Maria, foi para o Cruzeiro de Belo Horizonte e eu fui para o Curitiba. Então, assim, são lembranças muito boas, lembranças tuas, por exemplo, e aquilo que tu falou. Existe o conhecido, existe o companheiro e existe o amigo. Eu te considero um amigo, entendeu? O Valdo eu considero um irmão, entendeu? Então, assim, são coisas que a vida nos proporciona que a gente tem que valorizar também. Então, assim, a questão do futebol, eu via naquela época essas situações acontecerem. E o filme Boleiros exemplifica muito bem isso aí. Essa questão dos atletas que... E aí tem várias histórias, entendeu? Que eles contam. Eles se reuniam todo um sábado no filme, isso. Num bar para tomar uma cervejinha, tomar outras coisas e contar a história. E aí ficavam rememorando, relembrando coisas
comigo não vai acontecer isso aí. Eu quero diferente para mim. Eu estou falando de uma perspectiva daquela época, entendeu? Que é bem diferente agora. Então, assim, ó, eu formei em educação física, fui professor. Quando terminou meu tempo de futebol, no outro dia eu já estava trabalhando como professor, então eu continuei a minha vida tranquilo, não houve uma mudança muito drástica. E isso é muito importante e é o exemplo que a gente tenta passar e falar para os meninos da base, como eu fui treinador da base, sub-17, sub-20, esse tipo de situação, para não deslumbrar, mas ter a exata dimensão daquilo que representam, ou aquilo que eles representam para a sociedade e que depois vão ser relembrados, entendeu? Então isso é muito importante. Você falou um ponto básico. Eu também trabalhei muito tempo em categoria de base e eu basicamente segui esse mesmo raciocínio seu. O problema todo, né, Play, é que o menino da base hoje, ele pouco te escuta. São muito poucos os que te escutam. Eles, às vezes, podem até estar te ouvindo, mas eles não levam, uma grande maioria deles não te leva muito a sério, porque eles acham que o futebol da nossa Sim. época é diferente do futebol da época deles. E não, é o mesmo futebol. Mudou algumas coisas, mudou o peso da bola, mudou a velocidade do jogo, mas o caminho do futebol é o mesmo. O que foi para mim, que foi para ti, é o que vai ser para eles. É o mesmo caminho. O material, o piso de jogo, nos tempos os campos eram muito ruins. Eu costumo dizer que no início da minha carreira, eu comecei como profissional, digamos assim, em 1970, no Internacional Santa Maria. Os campos eram duros, não era gramado, as chuteiras, a gente saía de campo, às vezes, sangrando os pés. Eu conto isso aí, o pessoal não acredita, porque machucava, era uma espécie de preguinho que botava embaixo da chuteira e ficava nos pés da gente. O Pelé uma vez falou isso também. Não estou me comparando ao Pelé, só para exemplificar o que eu estou falando, entendeu? Então, assim, hoje é diferente, hoje o material é melhor, os campos, não tem um campo que seja ruim, entendeu? Tudo é melhor. E a gente conseguia jogar ainda daquele jeito lá. Então, são situações que, logicamente, e dentro da evolução do futebol, a tendência é cada vez melhorar nesse aspecto. Outros aspectos ficaram para trás. Por exemplo, hoje eu digo o seguinte, quando veio o VAR, eu saudei, porque eu muitas vezes, tu também, com certeza, saiu de campo até quase chorando porque houve roubaram da gente, certo? Os juízes tomaram atitudes, principalmente quando é time grande. E o VAR vai evitar esse tipo de coisa, mas não tá assim, cara. O VAR tá atrapalhando. Tá atrapalhando por quê? Porque não estão usando como deveria. E eu vou dizer, eu vou polemizar agora aqui. Tem duas coisas que estão trabalhando no futebol hoje em dia. Um é o VAR, que está sendo mal usado, e outro é o fisiologista, que é bom, é legal, ele tem um caminho a ser percorrido, mas assim, ó, quando eu fui treinar o Criciúma, é até engraçado, o fisiologista só faltava dizer para mim assim, ó, o Cacau, ou um atleta, qualquer outro lá, ele só pode dar 8 chutes na bola hoje. Não, cara, o jogador tem que treinar, entendeu? Tem que bater falta, tem que ficar batendo falta. Eu chegava antes, que hoje é impensável, chegava antes, combinava com o goleiro, ia pro campo, bater falta, treinava, terminava o treino, ficava até de noite batendo falta. Muitas vezes eu fiz gol de falta. Por quê? Porque eu treinava, certo? Não é porque eu era melhor que ninguém, eu treinava. E tu também fazia esse tipo de coisa. Hoje já não existe mais isso aí. Existe o controle de carga, o secar, todas essas coisas que o futebol evolui. Eu não sou contra isso aí. Eu não sou contra a evolução no futebol nesse aspecto. Mas como está sendo usado, está sendo uma coisa prejudicial. Essa é a minha opinião. A não ser que me provem ao contrário, mas pela experiência que eu tive com esse tipo de situação, me provou que está sendo prejudicial ao futebol. Eu concordo plenamente contigo. Por exemplo, o aspecto do VAR. O VAR tem o juiz do campo, 2 bandeiras, mais o auxiliar e a turma do VAR lá na casinha. Como eu tinha uma característica de jogar,
tu tinha outra característica de jogo, entendeu? Até pelas posições que a gente ocupava, o volante tem uma função, o meia tem outra função, o atacante no caso. Os juízes também têm essas características próprias. Às vezes tu põe o juiz no campo que ele deixa o jogo andar mais um pouco, tem o juiz que prioriza, né? Uma chegadinha a mais, uma chegadinha a menos, não vai fazer diferença. Os caras que estão no VAR têm outras características diferentes. Então eu acho que é muita gente para definir uma coisa que acontece muito rápido dentro de uma partida de futebol e outra, né, Play? Pô, os caras demoram 10 minutos para decidir um negócio que é muita troca de informação, né? Assim, ó, e cada um com um pensamento, cada um com um critério. O problema é o critério, entendeu? Bola na mão. Ah, teve intenção, não teve intenção. Não tem essa de intenção ou não intenção. Tu não vai perguntar para o jogador, tu teve intenção? A bola bateu na mão, tá afastado do corpo, marca-se a falta, se é sedentária, é pênalti, acabou. Só que um juiz dá, o outro já não dá, o outro diz que estava na frente do corpo, o outro que o movimento que ele estava fazendo era para tirar. Então, assim, tem que haver uma uniformidade nesse tipo de situação para evitar tudo isso aí. Eu tô falando óbvio, e todo mundo fala isso aí. Não é nada diferente daquilo que as pessoas pensam. Tu pensa, eu penso, todo mundo pensa assim, só que não se faz. Aí eu vejo o pessoal transmitindo o jogo, esse juiz não dá qualquer faltinha. Falta é falta. Se é pouca falta ou muita falta, não interessa. Falta é falta. Lógico, o futebol é um esporte de contato, mas necessariamente não precisa ter contato. Eu posso trabalhar o jogo sem ter contato com o adversário. Vai, logicamente, durante o jogo, encostado aqui dali, ele é uma falta aqui, isso vai acontecer. Agora, o esporte de contato, mas não necessariamente não precisa ter contato. Eu posso jogar com qualidade, com técnica, não permitir que o meu adversário chegue perto de mim ou dê oportunidade para ele. Agora, isso não existe, isso é utopia. Então, assim, ó, e volto a dizer, eu não sou contra a evolução do futebol, a fisiologia, os fisiologistas, nada disso. Poxa, e meu filho é fisioterapeuta, e se ele ouvir falar isso, ele vai ficar louco. Entendeu? Mas, e agora, não dá, né, cara? Tem que ter assim, a parcimônia para dizer assim, poxa vida, isso vem para o bem do futebol e eu vou usar de modo adequado, e não está sendo dessa maneira. Então, outra coisa, né, Play? Dentro da modernidade do futebol, você falou no fisiologista, pô, existe também hoje, em tudo que é time, 3, 4, 5, 6, analista de desempenho, né? Certo, pô, tu tem que ter conhecimento das coisas para ser um analista de desempenho, né? Eu sei eu sei porque olha, eu vi coisinhas, cara, onde eu trabalhei ultimamente, eu vi coisinhas. Os caras, o analista de desempenho de determinada categoria, quando de repente já estava no profissional, né? Então, também isso aí eu acho que às vezes atrapalha, principalmente na hora do decidir, né? Mas o futebol é decidir de campo. Se tu não trabalhar em campo, hoje, e volto a dizer, eu não sou contra a modernidade. No nosso tempo era bem diferente o trabalho de campo. As coisas evoluíram, melhoraram bastante nesse aspecto. Existem pensadores para isso aí. A questão do campo reduzido é interessante, mas tem momentos que tu tem que trabalhar no campo aberto. Entendeu? O futebol é 11 contra 11. Se tu ficar só no campo reduzido, e é preciso isso aí, é preciso trabalhar isso aí. Mas existe um momento, por exemplo, quando eu assumi o Juventude em 2003, o Juventude estava uma situação que está agora na zona de rebaixamento, mas na metade do campeonato para frente, já tá, todo mundo dizia, o Juventude vai cair. O que eu fiz? Eu fui para o campo, botei 11 contra 11, que eu não gosto, nunca gostei de coletivo, por coletivo, sabe, deixar rolar. Tem que parar o treino, usar a tua condição de organização de time. Eu fui para campo, e botei em campo, separei os conezinhos lá e pronto, 11 contra 11, e fazia alguma... parava, começava de novo, começava, e aí insistia, e deu certo. Mas dentro de campo, entendeu? Tinha trabalho de campo reduzido? Tinha, mas o momento exigia que a gente tivesse um outro tratamento, uma outra situação para o momento da equipe naquela situação. E a gente tem que ter a consciência e a inteligência de detectar isso aí e saber o trabalho que vai ser dado, entendeu? Por isso uma comissão é importante, que cada um
vai ver a situação de um modo e, de repente, juntando todas as informações, a gente tem um caminho a percorrer com mais facilidade. Essa é a minha opinião. Não, eu concordo plenamente contigo. O campo reduzido é importantíssimo. Tu trabalha a aproximação, tu trabalha uma saída de uma marcação adversária, tudo isso é valioso, mas aprofundamento do campo também tem que... Hoje tu vê um jogo de futebol, Play, que o pessoal analisa mais a posse de bola do que o chute a gol. Eu acho um absurdo isso aí. Tu vê um jogo de futebol que os times não dão um chute a gol, meu. Mas aí o pessoal valoriza. Durante a Copa do Mundo de 2014 aqui, teve jogos, e depois fizeram uma estatística, o Fred era o centroavante, se não me engano, né? Que ele tinha tocado a bola 3 ou 4 minutos, cara. Isso não existe, entendeu? O time não propiciou a condição para ele fazer isso, só podia não dar certo. Só pode não dar certo a sua dessa. Tu tem que criar dentro da dinâmica de jogo, a condição dos teus, usar todas as características do teu atleta e fazer com que seja usado e sair benefício do conjunto, do coletivo. E uma coisa que também falava para a gurizada, e falava sempre, não entre em campo, sabe, hoje eu vou arrebentar. Trabalha para o coletivo, isso é uma verdade que eu vou falar, sabe? Trabalha para o coletivo que a individualidade naturalmente vai aparecer. Tu não tem que se preocupar contigo. Trabalha para o coletivo. O futebol é coletivo. O ano passado, a Sub-17 foi campeã gaúcha. E a final foi contra o Grêmio, que tinha um time muito bom. Mas muito bom mesmo. Era 4, 5, 6 jogadores da seleção brasileira. Antes do jogo, eu conversei com os meninos. E conversei durante a semana. Eu disse para ele assim, ó. Se nós jogar coletivamente, nós temos chance. Se vocês pensarem individualmente, nós já entramos derrotados. Fomos a Porto Alegre e ganhamos 1-0 do Grêmio lá. E aqui, quando foi o jogo aqui, eu disse para eles assim, agora nós precisamos empatar aqui. Agora nós temos que fazer gol neles, porque eles vão fazer gol em nós. Eles são muito bons. E aconteceu. Eles fizeram um gol. No final nós empatamos, foram campeão gaúcho. Mas eles escutaram. Hoje eles estão na Sub-20, estão fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro. Então, assim, esse tipo de conversa com eles é preciso dar uma alertada para eles de vez em quando, que eles não têm essa percepção. E eu dizia para eles, eu queria que no meu tempo, alguém sentasse comigo e falasse que eu estou falando para vocês. Para que encurtar os caminhos, para melhorar a condição, para que eu não tenha que bater na parede, furar a parede e passar para o outro lado. Eu estou abrindo porta para vocês. Então aproveite, eu e as pessoas que estão trabalhando aqui, porque as pessoas que estão falando isso para vocês têm essa condição, e coisa que no meu tempo ninguém fez isso comigo. Eu fui descobrir sozinho, muitas vezes. E tu também deve ter acontecido muito contigo isso aí. Então, assim, ó, essa é uma facilidade que hoje tem. E tem outras dificuldades. Mas, enfim, o caminho é esse aí, entendeu? Eu tenho vários exemplos de jovens, assim, que eu poderia contar histórias aqui, sabe? A última que aconteceu, eu vou contar para ti. Eu vou contar para você. Aqui o ano passado. Coisa da bola é para isso mesmo, meu. O ano passado, em 2023. Eu comecei a trabalhar na Juventude em maio de 2023. 2, 3 meses depois, e lá no CT do Juventude, eles têm tem 2 campos na parte de cima, que são da base. E lá embaixo tem a academia no ginásio, e os campos do profissional. E eu estava com a Sub-17, trabalhando num dos campos lá, e a Sub-20 estava na academia. E eles fazem o trabalho na academia, eventualmente vêm para o campo fazer outro trabalho de complemento no campo. E eu estava lá e daqui a pouco veio um sozinho lá debaixo. Um jogador, não vou dizer o nome e tal, não interessa, né? E um menino de 18 anos. E daí ele veio sozinho e sentou lá no banco lá e ficou com uma cara bem... Eu olhei de longe, o que aconteceu com o fulano? Vou lá ver o que aconteceu. O que foi? Sentei lá dele, o que foi? O Eric, que é o preparador físico, mandou botar fora do treino. O que foi? Eu falei umas besteiras lá. Então, sugiro que tu fale com ele e peça desculpa. Não, eu vou pedir. E eu vou largar o futebol. Ele falou. Isso nem começou, cara. Esse é o primeiro ano de juniores, de sub-20. E quer largar? Tu tem potencial? Deus te deu uma condição de ser um atleta. Hoje se ganha muito dinheiro. E assim, ó, tu vai largar o futebol por quê? Tem muita gente que já tá no teu lugar aqui, cara. E tu disse que vai largar.
Eu disse, quando tiver um filho, eu não vou ter filho. Ele disse, você vai ter um filho um dia, velho. Aí ele falou assim, e eu comecei a conversar da vida dele, de onde ele era, de onde veio e tal, como era a família, se tinha posse, não tinha posse, se tem condições. Não, nós somos pobres. A minha mãe faz isso, e o teu pai? Meu pai é um bêbado. Ele não falou, meu pai é pedreiro, meu pai é um bêbado. Aí eu disse, caramba, e tu quer largar o futebol? Deus te deu o dom de jogar futebol para te tentar melhorar a tua família, através do futebol, e tu quer largar o futebol. E quando tiver um filho, eu vou ter filho. Ele falou, vai ter. Tá, vamos supor que tu tenha um filho daqui a um tempo. Tu quer que um dia o teu filho, perguntando quem é o pai dele, se dirija a ti, conforme tu falou do teu pai? Eu não conheço o teu pai, tu que falou. O meu pai, o fulano, é um bêbado, que nem tu falou do teu pai. Ou tu quer que teu filho assim, meu pai é o fulano, ele mudou a história da nossa família, e eu tenho orgulho de ser filho dele. Eu disse, como o meu filho disse para mim, eu disse. Por quê? Que eu fiz, eu trabalhei para isso também. Então assim, ó, tá nas tuas mãos mudar toda essa história tua e da tua família. E um dia o teu filho tem orgulho de ti. Ele deu uma risadinha, tá aí hoje, tá se destacando no Sub-20, tá indo pro profissional. Ele não vai ser um jogador de seleção brasileira, mas vai ganhar dinheiro. E ele, com certeza, se ele tiver a cabeça boa e pensar no que eu falei para ele, e outras pessoas falam, ele vai conseguir mudar toda a história de uma família através do futebol dele. E aí, toda vez que ele ia jogar, ele disse, fazer um gol pro senhor, fazer um gol pro senhor. Cara, não é? Então, são histórias. Eu tenho várias histórias assim, muitas histórias. E tu deve ter também, entendeu? Não, é legal isso aí, cara. É legal. Então, assim, ó, essa história aí é emblemática, entendeu? Por quê? Porque mostra muito bem como é a cabeça deles. Entendeu? Então, assim, eu disse, eles querem a coisa de imediato ali. Não, trabalha, com calma. Mas a coisa vem naturalmente se vocês trabalharem. E se tiverem uma cabeça boa. Bom, espero que sim, né? Então, que a gente possa ter, nesse tempo de base aí, ter incutido, colocado na cabeça desses meninos uma coisa boa. Coisas que eu volto a falar. Ninguém falou para mim quando eu tinha 16, 17 anos, entendeu? Eu fui descobrindo aos poucos. E isso atrasa a vida da gente, porque dificulta um pouco mais o processo todo, né? E por isso a gente vai amadurecer um pouquinho além daqueles que a gente tenta fazer, antecipar todo esse tipo de coisa hoje em dia. E por aí vai, né? Ô, Plen, aí o Rio Grandense, Inter SM, estreia no profissional. Bom, vamos lá. Então, assim, no Internacional de Santa Maria, depois que saiu do Rio Grandense, foi pro Inter Santa Maria, né? Certo. Bom, vamos. Tu pegou aquele time que eu lembro do Inter Santa Maria, o Deca, Tadeu, Roberto, Donga, Sadi. Certo, tudo isso aí. O Valdo, Paulinho. O Hélio, o Valdo, Paulinho. É isso aí, tudo isso aí. Todos esses caras, todo esse pessoal aí, entendeu? Jota, Toninho, então, o Ginga veio depois. Toninho, o Ginga são bem mais novos. Eles devem ter, no mínimo, uns 10, 12, 15 anos menos que eu. Eles vieram depois. Bom, eu vou de início, então. Eu morava do lado do estado do Rio Grandense lá. O lote do pai, ele dava no muro do Rio Grandense. Então eu só pulava o muro para treinar, entendeu? Então seria natural, normal começar lá. Então eu não tinha base naquela ocasião. Não tinha trabalho de base. A gente ia direto para o profissional. Eu com 15 anos, em 1966, e é bastante tempo, né? Em 66, eu com 15 anos eu já treinava junto com o profissional. E naquele ano, o Rio Grandense investiu, tinha um português que era dono de restaurante em Santa Maria, que investiu no Rio Grandense. O Rio Grandense teve um ano muito bom, tinha jogadores de qualidade para a época, né? E eu treinava junto com 15 anos, magrinho, pequenininho, entendeu? E aí foi começando. Aí em 1966, aí eu fiquei lá, né, na base, no profissional, jogando sem ter contrato profissional. E em 1970 eu fui para o Inter. Foi quando eu fiz o meu primeiro contrato profissional. E casualmente, o meu primeiro jogo como profissional foi aqui no Juventude, aqui em Caxias, uma quarta à noite. Primeiro jogo profissional foi contra a Juventude. Depois vim para. Aí eu fiquei
70, 71, 72, 73, e em 74 fui para Curitiba. Fiquei 3 anos no Curitiba. 3 anos campeão paranaense, um time excepcional, jogadores de seleção. Tinha o Jairo, tinha o Nilo, tinha o Hidalgo, tinha o Abatia. A pessoa não conhece, pessoal. O Aladim, entendeu? Assim, então, nos 3 anos que eu estive lá, foi 3 vezes campeão paranaense. Então, assim, ó, e naquela época, e uma curiosidade, assim, ó, um time que eu nunca perdi como atleta, treinador de base, treinador profissional, foi o Atlético Paranaense. Nunca perdi para o Atlético Paranaense. E naquela época, o adversário nosso no Campeonato Paranaense não era o Atlético. O Atlético, de vez em quando, dava uma incomodada, mas era o Colorado, que hoje é o Paraná Clube. Era o Colorado, que na Vila Capanema, lá, o estádio deles. Então, as finais eram quase sempre contra o Colorado. No primeiro ano, houve um quadrangular. Nós, Atlético, Colorado e o Operário de Ponta Grossa, se não me engano. Eu jogamos primeiro com o Operário, nós ganhamos 2-0, 3-1, se não me engano, eu fiz um gol depois contra o Atlético, ganhamos 2-1, e empatamos na final com o Colorado e fomos campeão. No segundo ano, depois foi só o jogo. E o Boca Aberta aqui, né, nunca tinha sido campeão em lugar nenhum. Quando terminou o jogo, no primeiro ano lá, que eu dei 74, terminou o jogo, e o Boca Aberta foi querer vibrar, e a torcida entrou, só fiquei de sunga em campo, levaram tudo. Invadiram o campo, sabe? Já no segundo ano eu fui mais esperto lá. Quando se preparou para terminar o jogo, ó, fui pro vestiário. Mas é uma... Fiquei só de sunga. Eles levaram tudo, chuteira, meia, camiseta, calção, tudo, entendeu? A torcida invadiu, lógico, entendeu? Até porque parece que o Curitiba fazia um tempinho que não era campeão. E aí os 3 anos que eu fiquei lá, campeão, depois aí vim pro Juventude. Aí por Juventude eu retomei a minha carreira, porque eu já estava meio desgastado lá em Curitiba, 3 anos no clube, tal. E aí eu vim para Juventude, e o primeiro jogo que eu fiz foi contra o Caju, contra o Caxias. E o Juventude não ganhava do Caxias, que tinha um time excelente na época. O Caxias era muito bom time na época. O primeiro jogo que nós fizemos aqui foi numa quarta-noite, que nós estávamos disputando com o Caxias quem iria participar do Campeonato Brasileiro. Era diferente o modelo, o modo de convite para participar de nacional. Nós ganhamos 1-0 e eu fiz o gol. Ali eu já caí nas graças da torcida. Aí depois começou o Campeonato Gaúcho. Primeiro jogo contra o Brasil de Pelotas, aqui 3-0, eu fiz 2 gols. No sábado, aliás, contra o Pelotas, na quarta-noite, 3-0, fiz 2 gols. Sábado à tarde, contra o Brasil de Pelotas, 3-0, fiz 2 gols. E assim foi, cara. Assim, ó, e aí a minha carreira retomou aqui no Juventude. Agradeço muito ao Juventude por ter acreditado em mim. E depois eu que se for falar, né? Trabalhei na base, trabalhei como treinador do profissional. Então, devo muito a esse clube e agradeço muito. E nenhum dos clubes afora o Rio Grandense e o Internacional Santa Maria, que estão no coração por ter o início na minha vida, o time no decorrer da minha carreira que eu tenho mais gratidão e gosto é o Juventude de Caxias do Sul. Apesar de ter jogado no Grêmio, ter sido campeão brasileiro e campeão gaúcho com o Grêmio, em 80 e 81, com jogadores excepcionais, Leão, Nelinho, bom, vou falar aqui, eu falo Paulo Isidoro, bom, tá louco, eram jogadores, Hugo de Leon, então são jogadores de histórico no Grêmio, e eu estava lá no meio deles. Então, jogadores da seleção brasileira, e a gente participou também de grupos assim. Então, cara, assim, eu agradeço muito a Deus ter me dado essa condição de ter participado de tudo isso e ter essas lembranças que são muito boas. A gente não vive de lembrança do passado, mas é sempre bom olhar para trás e ver que alguma coisa ficou. Uma lembrança ficou. E até por ser o meu nome ser diferente, Plain, não tem outro, entendeu? Quando falo Plain, tu é aquele, sou aquele lá. Fazer o quê, né? Mas assim, ó, são coisas boas que a gente tem. Me diga uma coisa, tu citou aí a tua passagem aí pelo Juventude, na base, profissional, Grêmio. O que te motivou a não seguir a carreira de técnico? Bom, para começar, eu nunca pensei em ser treinador de futebol profissional, tá?
em 93 eu fui convidado para trabalhar com os juniores sub-20, na época chamava juniores, hoje é sub-20. Foi um trabalho bem legal, em 93, 94, 95. Fiquei fora do futebol 2, 3 anos, voltei para os juniores, e em 2002, quando eu assumi o sub-17, e até essa história é bem interessante, porque o Juventude, pelo trabalho que tem na base, ele não pode ficar nunca fora do quadrangular final, ou ir por umas finais, ou ser semifinal do Campeonato Gaúcho, da categoria, certo? Pelo investimento que tem, pelo trabalho que tem. É Grêmio Internacional é Grêmio, Juventude e o outro. Sempre, o Juventude estava ali sempre. O Juventude, esse ano, ele desclassificou na primeira fase do Campeonato Gaúcho. E o treinador caiu, tiraram o treinador, e aí me convidaram. Eu estava fora do futebol, eu fui. Eu pensei, esses meninos devem ser muito ruins para não classificar nem na primeira fase. Mas eu comecei a trabalhar com eles e percebi que eles tinham bastante qualidade. E aí, 10 dias depois, eu reuni eles e disse assim, olha, pessoal, eu achei que ia encontrar aqui um grupo fraco, tecnicamente, um grupo de pouca qualidade, mas eu vejo que vocês têm tudo, vocês têm todas as qualidades. Vocês têm um bom chute, vocês têm bom passe, vocês têm bom cabeceio. Todas as valências do futebol vocês conhecem. Só que a estrutura de time, como time, e no conjunto, na organização como time, vocês não usam isso aí. Então não adianta ter um bom chute se não se preparar para chutar. Não adianta ter um bom cabeceio se não tem ninguém para cruzar. Nós temos que trabalhar isso aí, a equipe coletivamente, para que vocês usem todas as valências e tudo aquilo que vocês têm de bom. E eles não acreditaram. Bom, aí não tinha nenhum campeonato, fomos convidados para representar o Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro de Seleções. A nossa sede ali em Camboriú. Era nós, Santa Catarina, Amazonas e Rio de Janeiro. Ninguém acreditava. E não fomos assim, não enxertamos ninguém. Nós fomos com o time que tinha. Um dia antes de você viajar, eu disse para o diretor, Menegatti, o nome dele. Menegatti, nós temos um time. Nós temos um time hoje. E fomos para o torneio lá. A outra chave era lá em Curitiba. Lá tinha o Vitória da Bahia, tinha o Goiás, tinha o Paraná. Bom, enfim, não me lembro mais. O primeiro jogo ganhamos do Rio de Janeiro 1-0. O segundo jogo empatamos com Santa Catarina 1-1. E o terceiro tocamos 5 no Amazonas. Ficamos primeiro da chave e pegamos o segundo lá que veio de Curitiba. Foi o Goiás, que aí foi Itajaí o jogo. Campo bom pra caramba lá, porque o campo lá em Camboriú não era legal. Campo muito bom. Empatamos 1-1 no tempo normal, prorrogação, ganhamos nos pênaltis, fomos pra final com o Vitória da Bahia, que foi o campeão lá o Vitória tinha sido campeão da Nike Cup na Holanda. Um baita no time. Tinha o Hulk, tinha todo esse pessoal aí que depois do futebol eles foram tendo a ingerência no futebol e foram, né, até para a seleção. Esse lateral direito que estava no Barcelona agora, que é o nome dele, que deu problema lá com a justiça lá em Barcelona agora. Daniel Alves também. O Daniel Alves. Todo esse pessoal aí, entendeu? Estava naquele time. Então, nós somos o time pequeno. E tem uma situação bem engraçada, porque o Sub-17 joga todo dia. O primeiro jogo foi segunda, o segundo terça, o segundo jogo terça e o terceiro jogo na quarta-feira. Nós classificamos. O motorista do ônibus falou assim, Plen, o que foi? Eu tenho que ir embora. Disse, por quê? Porque o ônibus foi locado até hoje. Ninguém acreditava que nós fosse passar. Entendeu? Aí eu comecei a rir, lógico. Ajeitaram. Tá? Foi só bom, ajeitaram, tá? O ônibus ficou, lógico, não tem problema. Mas eu guardei aquela informação. E os meninos ficaram sabendo também. Aí quando nós disputamos a semifinal com o Goiás e fomos para a final com o Vitória, eu na conversa antes do jogo lá, conversei com eles, tal, escalei time e tal, o que devia fazer, não devia fazer. E se agora tem uma coisinha que eu quero falar para vocês. Eu disse. E eles me olhando assim, com um olhar assim, queriam louco para entrar em campo, né? Porque a gente motiva essa gurizada, né? Quando precisa e quando eles têm um meninada que escuta a gente. E eles escutavam pra caramba. Aí eu disse assim, quando a gente vem para uma competição desacreditado, que ninguém acredita na gente, quando chega numa final, o pensamento comum
Também todo mundo o que vem agora é lucro. E dei uma parada proposital e falei para eles assim, agora eu pergunto para vocês, o que vem agora é lucro? Eles só faltaram pular em cima de mim. Não, professor! Eles vão para campo se divertir, então ganhamos 1-0 também. Então, assim, são historinhas, pequenas histórias, entendeu? E aí, aí eu fui, esse time, que então tinha classificado dentro da primeira fase do Campeonato Gaúcho, nós ganhamos tudo que é torneio, tudo que é campeonato. Nós perdemos um jogo no ano, de julho de 2002 até julho de 2003, quando eu fui profissional. E nós ganhamos o Campeonato Gaúcho em cima do Internacional em julho de 2003, quando eu fui para o profissional, entendeu? Então, o que aconteceu? O Plasma era o treinador do profissional e ele queria um auxiliar técnico para ele. E a direção, tem que ser da base. Não, tem que ser da base. Aí ele falou assim, então eu quero aquele alemãozinho lá do 17. O que deveria ser? O da 20, né? Dentro da hierarquia do clube é o profissional, a sub-20, sub-17, sub-15, assim vai, né? E ele disse, eu quero alemãozinho. Por quê? Porque ele nem me conhecia, não sabia nem meu nome. Porque em conhecendo o futebol, eu não ia no vestiário lá. Era bom dia, boa tarde, boa noite, quando eu encontrava, e deu, entendeu? Eu fazia meu trabalho lá. Se me chamava para conversar, eu ia, se não me chamava, eu fazia meu trabalho. E eles nem sabiam quem eu era. E aí, fiquei uma semana como auxiliar técnico, no fim de semana caiu o Plasma. E aí, durante a semana, no terceiro dia que eu estava com eles, como auxiliar técnico, o Plasma pediu fazer um complemento, cruzamento, chute a gol, aquelas coisas que a gente faz, sabe? Os que estão bastante jogando, a gente dá menos tempo, os que não estão jogando, fica mais tempo treinando, assim vai, um complemento, né, que é interessante. E eles dando cruzamento errado e rindo, chutando a arquibancada e rindo, cabeceando errado e rindo, e aquilo me irritou. Com 8 minutos de treino, disse assim, pode ir embora, não tem mais treino. Não tem mais treino, recolhe as bolas. Não tem mais treino, não tem mais treino, disse. Aí tá, eles foram embora, me olharam com a cara de esquisita, mas foram, né? Era o terceiro dia que eu estava trabalhando, ninguém nem me conhecia. Tá, aí fomos a Campinas, perdemos lá. Aí na terça-feira nos reapresentamos. Aí o Rodrigo Poleto, que era operador físico, conversou com eles, zona de rebaixamento, perdendo para todo mundo. Aí o Poleto perguntou se eu queria falar isso. Eu quero. Lembra quarta-feira passada, entre outras coisas que eu falei para eles, lógico, assim, quarta-feira eu falei da situação, não tá legal, tal. Tudo estava acontecendo naquele momento, em termos de resultado. Eu disse, tu jogou aqui, tu jogou ali, tu jogou até na Europa, tu jogou lá na Alemanha, o Manzi, no caso, e outros jogadores tinham jogado, né, tinha um histórico no futebol, mas aqui não está acontecendo isso aí. Eu vou dizer por que eu mandei vocês embora quarta-feira passada, com 8 minutos de treino, eu disse, no relógio. Por quê? Tem meia dúzia de gato pingado. Naquela ocasião não se fechava campo para o treinamento, sabe? Eu tinha torcedor, principalmente as pessoas aposentadas, pessoas da meia idade, assistiam o treinamento, era no Jacome, não tinha CT, não tinha um CT assim, com qualidade. Então, esse pessoal repercute que eles vêm aqui. O que eles estão vendo é um grupo que não tem responsabilidade, que não passa isso para eles. O que acontece? No dia do jogo, vocês perdem o direito ao erro. No primeiro erro, vem a vaia, desestabiliza o time e perdemos o jogo. Não é só por aí, mas é também por aí. Em contrapartida, se você é um grupo que trabalhe, eles vão repercutir também para a torcida, o pessoal lá fora, que tem um grupo que está querendo alguma coisa, que está treinando com vontade, que está motivado. Vocês vão adquirir o direito ao erro. Vocês vão errar uma vez, o pessoal vai entender. Vão errar 2 vezes, vai entender 3. Na 4ª vez que vocês acertam, é gol nosso, ganhamos o jogo. Não é só por aí, mas é também por aí. Então o que nós temos que fazer? Trabalhar. Trabalhar para melhorar tudo isso aí. E até para passar para o torcedor que nós estamos querendo alguma coisa aqui dentro. Bom, de noite tiraram o treinador. No outro dia voltamos, e era eu, né, que ia ter que comandar. Eu disse, eu fui feliz ontem o que eu falei, porque hoje
Ontem teve uma interpretação, uma conotação, hoje teria outra, mas não retiro nada do que eu disse para vocês. Então o que nós temos que fazer agora é ir para campo e trabalhar. E eu olhei para eles assim, vai ser como eu quero. Porque a direção tinha dito que estava contratando fulano, citaram 3, 4 nomes, né? Tá, eu fui trabalhando com eles. Eu fui para o campo e como se eu fosse treinador. Taticamente, fazia um time, aquilo que eu falei no início aqui, 11 contra 11, porque necessitava isso aí naquele momento, organizar o time da forma que eu achava que deveria, e o jogo no sábado era contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vinha, e eu disse para eles assim, eles vão vir com 3-5-2, e nós vamos com 4-4-2. Nós vamos ter um a mais no meio que eles. Esse jogador deles aqui, o Ilan, que depois foi para a França, ele não vai ter condição de voltar para marcar o nosso segundo volante, que vai ser tu, Léo Inácio. E nós vamos ter que procurar o Inácio para sair toda vez a recuperar essa bola, procurar o Léo Inácio, que ele vai estar sozinho, ele vai ter vai ter que marcar também, mas ele vai estar sempre sozinho quando nós retomar a bola. E não deu outra, cara. Os 2 primeiros gols foram assim. Tocamos 4-0 no Atlético Paranaense. Aí o segundo jogo foi o Santos, lá em Belmiro. Robinho, Elano, Diego, todo aquele pessoalzinho lá que foi campeão depois. Eu mudei o time, tirei o Manzi, que era o goleador do time, tinha feito 2 gols nos 4, e botei o guri da base, o centroavante. E falei assim, ó, nós vamos dizer para todo mundo, vamos jogar um 3-5-2. O que o Leão vai fazer? O Leão é o treinador do Santos. Eu vou contar a história aqui para ti, aqui, até amanhã, hein, se não deixar. Entendeu? O que o Leão vai fazer? Ele vai colocar um jogador aberto pela direita, um pela esquerda e um centroavante, e um cara centralizado. Esses 3 vão segurar 5 nossos, nós for jogar com 3 zagueiros. Quando nós iniciar o jogo, tu, Donizete Amorim, joga atrás como se fosse um terceiro zagueiro. Quando nós vamos colocar em campo para iniciar o jogo. Quando iniciar o jogo, tu passa para a lateral e o Renatinho, que hoje ele é auxiliar do Condé lá no Ceará, que nem estava jogando, que eu conhecia ele da base do São Paulo, um baixinho, pequenininho, habilidoso pra caramba. Tu passa para ali, nós vamos jogar no 4-2-3-1, tu passa para a linha de 3. Nós vamos ter 5 no meio, eles vão ter 3 no meio. E nós vamos ter que usar isso aí a nosso benefício. E os 3 meia que eu tinha era o Renatinho, da linha de 3, era o Renatinho, o Marcelo, que depois foi pro Grêmio, e o Hugo. Depois o Hugo começou a jogar pra caramba naquela ocasião. E não deu outra, cara. Eu esperei assim, nós vamos ter que fazer gol no primeiro tempo. Que eles vão perceber no intervalo, vão modificar, e o time deles é muito bom. Não deu outra, fizemos um gol no primeiro tempo. E disse mais, não sai com o volante nosso de costa pro campo adversário, que eles são muito rápidos, eles roubam essa bola, e já vi fazer gol assim. O gol que eles fizeram nós aos 30 do segundo tempo foi dessa maneira, empatamos 1-1. Aí o terceiro jogo foi aqui contra o Corinthians, 6-1 para nós, cara. Eu nem acreditava, eu esfregava os olhos assim, acho que não está acontecendo isso. Bom, então aí a coisa foi evoluindo, sabe? Foi melhorando. Então, houve dentro do clube, aí eu tenho outro detalhe que eu sempre falo. No momento que eu disse lá para eles lá, nós vamos trabalhar e vai ser como eu quero, quem que esse cara é? Estava na 17 até ontem e vai dizer para nós o que eu tenho que fazer. Eu joguei lá no Bayern de Munique, eu joguei na França, eu joguei não sei aonde, eu fui campeão da América. O que esse cara está falando isso aí? Eram jogadores que tinham caráter, entendeu? Tinham caráter e eram pessoas que eram muito boas pessoas, honestas, entendeu? Porque se eles não fossem, eles diziam, o que esse cara quer falar isso para nós? Deixar ele de lado. Mas não, eles acreditaram e foram conscientes que deveria ser feita alguma coisa diferente. Isso eu sempre agradeço. Toda a entrevista que eu dou daquele ano, eu falo isso aí. Eu ressalto a honestidade, o caráter daqueles jogadores daquele ano. Mas tu sabe, tu tocou em 2 fatos aí que eu tenho um pensamento. Às vezes, o pessoal que não conhece, né, acha que trabalhar com jogadores de ponta, jogadores de nome, jogadores que ganham milhões, eles te incomodam. Não, cara, esse aí a maioria te ajuda. Os caras te ajudam, porque os caras têm uma consciência tranquila, os caras são atletas, diferentemente do jogador. Eu sempre tive exemplo, atleta para mim é um determinado, jogador é outro.
E quando tu pega atletas, eu tive na minha carreira também de técnico, atletas desse nível. Cara com nome, Cacau sem nome nenhum, pô, os caras só me ajudaram. Então pode falar. Cacau, eu costumo dizer o seguinte, é muito mais fácil tu conviver com o cara que joga e que é... Quem acha que joga. Quem acha que joga. O que acha que joga incomoda. Esse que acha que joga incomoda. Entendeu? Assim, não é todo mundo, mas a grande maioria, dentro de um contexto geral, é assim que acontece. Pô, cara, assim, ó, eu lá no Grêmio tinha Leão da Seleção Brasileira, Nelinho da Seleção Brasileira, tinha Hugo de Leão da Seleção Uruguaia, tinha o Paulo Zidoro da Seleção Brasileira, o Baltazar da Seleção Brasileira, e assim vai, entendeu? Já citei 5, 6 aí, ó. Entendeu? O Wilson Tadei, pô, os caras que jogavam muito, cara, e os caras que não incomodavam. Agora, mas lá no Grêmio era um grupo bom, não tinha nem aqueles que não jogavam tanto, que nem eu, assim, que não incomodava tanto. Assim, ó, essa é uma verdade. É uma verdade. O atleta, o grande atleta, ele não incomoda. Salvo algumas exceções aqui e ali, isso é normal acontecer na vida. Mas o que pensa que joga, esse incomoda, cara. Ô, Play, me diga uma coisa, para nós seguindo. Falamos do futebol de ontem, de hoje, dificuldade na carreira. Como é que tu resolveu parar com tudo? Não jogar mais bola? Onde é que foi? Bom, assim, ó, eu parei com 37 anos. 37 para 38 anos. Já tinha condições de jogar um pouquinho mais ainda. Eu sempre me cuidei muito. Foi lá no Glória de Vacaria, que o Daltro Menezes tinha sido meu treinador no Juventude. E aí ele me contratou para as finais do Campeonato Gaúcho da segunda divisão. Eu joguei lá 4 jogos, eu acho que foi, e fiz 7 gols. Lá e o Glória subiu. Depois foi treinador do Glória. E só não fomos campeões gaúcho em 2004. Agora eu dei um salto, tá? Não fomos campeão gaúcho porque o Simon nos sacaneou em Porto Alegre. Nós estávamos dando um banho de bola no Inter. E ganhando 1-0 na prorrogação. E ele me dá um pênalti que até hoje... Tanto é que o Skill era o patrono, o dono lá do Glória. Ele no vestiário falou para nós, eu nunca mais vou trabalhar com futebol. Eu vou ajudar o Glória, mas do jeito que eu ajudo, porque hoje me decepcionei com o futebol. O Simon, quando eu vejo o Simon nos canais aí, a Amazon, esses lugares que ele faz os comentários dele aí, eu dá vontade de baixar o volume, cara. Porque imagina o Glória de Vacaria, da Vacaria, ser campeão gaúcho em 2004. Olha a importância disso aí e assim, ó, e nós, foi o ano que o Grêmio tava caiu para a segunda divisão. Se nós passássemos pelo Inter, e só não passamos em função disso aí, a final seria contra a Ubra. Nós ia atropelar a Ubra. Nós tinha ganho deles lá em Vacaria, aqui em Canoas. Isso não era prerrogativa de chegar na final e ganhar, mas nós ia atropelar a Ubra. O Glória seria campeão, cara. Então, um título, uma coisa que me tiraram. Me tiraram e nos tiraram, entendeu? Mas, e por isso que eu sempre saudei a questão do VAR. Cara, não vai acontecer mais isso. Mas não, cara. Continua acontecendo, interpretações diferentes, critérios diferentes, e isso aí incomoda bastante. Mas, e assim, a questão aí eu fui pro Grêmio. Tá? O Grêmio numa fase muito ruim. Em 2004, quando foi para a segunda divisão. Eu cheguei lá. Como é que eu vou recusar um convite do Grêmio Futebol Porto Alegrense, ou do Inter, ou qualquer time desse nível? Disse, não quero ir, entendeu? Eu fui, sabendo da dificuldade, mas não sabia que a dificuldade é tão grande. 15, 20 dias depois que eu estava lá, eu disse para a direção, manda esses 10 jogadores embora aqui, ó. Sem eu saber, o Adilson tinha sido o antecessor, eram os mesmos jogadores que ele tinha dito que era para mandar embora. Salvo 1 ou 2, né, que estava diferente. Mas eu tenho que mandar embora. E eu quero 2 jogadores. Quais jogadores que eu quero? O Fred. Quem é o Fred? É um atacante do América Mineiro, foi campeão da Copa São Paulo,
e é um cara que foi um guri novo, tem 20 anos, e um jogador meia chamado Arango, da seleção venezuelana, que depois foi para a Espanha, jogou para caramba. Não me trouxeram. E disse, ó, esses jogadores, esses 10, vocês mandem embora. Fale com tem condições de fazer isso aí, falar com o empresário, levar eles embora. Se ficar aqui no grupo, eu gerencio. Mas tem que... Agora, se para mandar, manda embora. O que eles fizeram? Afastaram do grupo e criaram o time B no vestiário do lado. Aí ficou pior a emenda do que o soneto, entendeu? Aí complicou mais ainda. Mas mesmo assim, aconteceu muita coisa errada. Acontecia no Grêmio. Eu nem vou citar a situação. Eu vou citar só uma fala do Cláudio Duarte, que depois que eu saí, veio o Cuca e o Cláudio Duarte, que terminou o ano lá caindo com o Grêmio. O Cláudio Duarte falou que ele, na carreira dele, como atleta e como treinador, ele teve de tudo. Ele teve gays, ele teve ladrão, ele teve bêbado, e ele falou que no grupo do Grêmio daquele ano tinha tudo isso aí tudo junto, e tinha mesmo, entendeu? Só que, enquanto eu, o treinador, a imprensa especulava situações que aconteciam lá. Lá dentro, quebrava o pau quando precisava eu e eles, entendeu? Na cobrança. Quebrava o pau em termos de falar, eu sempre fui muito educado para falar com eles. Cobrava as coisas que tinham que ser cobradas. Eu nunca expus os jogadores. Tanto é que até hoje, quando eu falo com alguém, eles falam isso aí. Eu não deixava sair nada, entendeu? Lá dentro a gente resolvia. Para a imprensa, não. Quando o Cuca assumiu, o Cuca escancarou os problemas. Era um perfil dele, entendeu? E aí a coisa degringolou. Dos três que tiveram lá, nos 4, o Adilson, eu, o Cuca e o Cláudio, eu acho que eu tive o meu melhor percentual, que foi beirando aos 40%, que é pouco ainda para um time com o Grêmio, entendeu? Eles tiveram 20 e poucos, 30 no máximo. Eu até estava, eu digo mais assim, hoje eu falo, eu me precipitei em pedir para sair lá, porque eu estava com vergonha. E não interessava se eu estava ganhando isso ou aquilo. Eu queria estar bem comigo mesmo e fazer aquilo que devia ser feito, isto é, fazer com que o Grêmio crescesse, e eu não estava conseguindo, por uma série de circunstâncias. E eu pedi para sair, no jogo com o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Talvez se eu continuasse, o Grêmio fosse até a última rodada ali, talvez escapasse. Mas a partir dali, e eu não quero dizer que a minha saída ocasionou isso aí, mas também a coisa foi de fato para o fundo do poço, entendeu? E nada contra o trabalho do Cuca, né? O trabalho do Cláudio Duarte, de pessoas conceituadíssimas, tanto é que o Cuca está até hoje ainda sendo treinador, porque tem coisa boa. E eu não consigo, eu sempre trago para mim a responsabilidade, e isso aí me incomoda, está me incomodando muito. Eu achava que era eu que estava atrapalhando. Até na entrevista que eu dei depois do jogo, eu disse assim, eu não estou feliz e não estou fazendo as pessoas felizes. Me lembro até agora de que eu falei. Então que venha alguém aqui que faça alguma coisa diferente, porque um Grêmio, a instituição, tem 103 anos, se tem esse fato, não pode estar na situação que está. Então, ali foi um definidor da minha carreira. E outra, eu nunca tive empresário. Nunca me preocupei em ter isso aí, entendeu? Porque não era do nosso tempo, não tinha esse tipo de coisa. Talvez tivesse um empresário, eu tivesse sido colocado em situação melhor aqui e ali. Conhecimento eu tenho, conhecimento tu tem, entendeu? Melhor que uns, pior que outros, mas a gente sempre tem um nível. E eu tenho certeza e aquilo que a gente fez prova que a gente teria uma condição de fazer alguma coisa boa. Que legal, que história legal. Ô, Play, para o pessoal que está vendo essa belíssima entrevista tua no canal Coisas da Bola, o Play reside hoje em Caxias. O que o Play faz hoje para quem está vendo esse grande depoimento? Bom, eu estabeleci em Caxias, até porque a minha esposa é daqui, sabe, né? Os parentes. Eu sempre gostei de Caxias do Sul. E a afinidade que eu tive com a juventude, trabalhei nesse tempo com a juventude, dei aula, me aposentei como professor de estado e levei outra parte do futebol, juntei com outras questões de escola particular e me aposentei do INSS também.
Agora fui roubado um pouquinho. Fui roubado também um pouco agora, tá? Descontaram os negócios de mim. Bem feito. Bom, estou aposentado, entendeu? Fui secretário de esporte de Caxias e estou aqui. De repente, volte a trabalhar. Eu quero trabalhar um pouco mais ainda, porque me sinto em condições ainda, sabe? De fazer alguma coisa boa. Eu trabalhei ultimamente, além do Juventude, na FASE. A FASE é a Fundação de Assistência Socioeducativa. Vocês conhecem, certo? Os meninos infratores era a FEBEM antigamente. Uhum. E eu costumo dizer que na FEBEM, logicamente entendam bem o que eu vou falar, se alguém da FEBEM escutar não vai gostar, na FEBEM era repressão. A FASE, a fundação, é socioeducação. A gente tenta trazer novamente esses meninos para a sociedade. E é um trabalho muito bom, cara. Eu voltaria a trabalhar lá de olho fechado, porque fui diretor lá durante quase 5 anos. Por quê? Porque tu vê uns meninos que necessitam do teu auxílio, e essa conversa tem que ter com eles, entendeu? E eu tive uma conversa muito semelhante, um menino que tinha 17 para 18 anos, estava lá dentro. Ele tinha o delito, não interessa o que ele fez também, era negócio de droga, essas coisas, me parece. E eles têm visita. E um sábado à tarde eu estava lá acompanhando a visita, e eles num salão grande lá, eles ficam numa mesinha lá, sentados na cadeira, vem a família, conversa e tal, levam alguma coisa para eles, e a filhinha dele, 2 aninhos, assim, se abraçava nele, pulava no colo dele, beijava ele, sabe? E eu olhando aquela situação lá, eu disse, caramba. Na segunda-feira eu fui falar com ele. Eu disse pra ele, a tua filhinha, tu vê. Disse, cara, o que tu tá fazendo aqui dentro, cara? Teu lugar não é aqui, cara. Olha a necessidade que a tua filha tem contigo. O que ela fez aquele dia ali, se abraçava contigo, beijava, entendeu? Isso aí, cara, tu tá perdendo um tempo e ela tá perdendo um tempo. Cumpra o teu tempo aqui, aqui dentro, sai e tem uma vida digna, e aí eu falei pro atleta aquele lá, que um dia ela olhe para ti e diz, esse é meu pai, eu tenho orgulho dele. E esse vai ser um dos objetivos da tua vida daqui para frente, cara. Seu, eles falam, seu, esse cara, é isso que tem que fazer, cara. Eu não sei se ele fez depois sair de lá, certo? Mas, enfim, esse tipo de conversa que eles não estavam acostumados, porque as pessoas, é um ambiente pesado, e as pessoas não se mostram. Eu cheguei com a minha fala como professor, não é melhor nem pior, mas é diferente, indo pelas beiradas, com calma, entendeu? E a gente vai conquistando esse tipo de coisa, porque lá dentro tem os meninos que nunca tiveram um afago, nunca tiveram um elogio, nunca tiveram uma crítica, nunca tiveram uma atenção. Não justifica fazer o que fizeram. Contraventor, negócio de droga, ou matar alguém, entendeu? Tem muita gente que tinha essa condição e ultrapassou essa fase. E eles não conseguiram. E nós, como sociedade, nós não podemos deixar esse pessoal desatendido. Nós temos que atender. Tanto é que no último ano nós estávamos lá, e tem uma escola que está lá dentro, que tem junto lá, acoplada ao CASE, ao Centro de Atendimento daquele Caxias, 5 passaram em vestibular. Não foi mérito meu, foi mérito da escola, mas também junto com o trabalho que a gente fazia, passaram em vestibular. Eles retomaram a vida, entendeu? E essa é a intenção, a socioeducação baseia-se nisso aí. E eu achei muito legal essa parte. Tanto é que, como professor, a gente sempre tem esse tipo de fala com os alunos. E eu sempre falava isso com eles. E lá dentro, eu exerci esse tipo de coisa. De fazer com que eles entendessem que, apesar do que eles fizeram, eles têm uma chance. E a gente tem que dar essa chance para eles. E aqui fora, quem está fora não sabe o que é feito lá dentro. Acha que eles são ociosos lá dentro, nem prisão, que ficam lá dentro da cela. Não, eles têm atividade o dia todo, seja no esporte, seja... É o primeiro obrigado a estudar. Tem que estudar, de qualquer maneira tem que estudar. Não tem essa, não quero. Tem que estudar, é obrigado a estudar. E vai para a escola e tem que aprender, para ter uma chance futura. E a gente tenta incutir neles. E tem oficinas de tudo que tu imagina lá dentro. Então, assim, eles não param dentro da cela deles lá, eles ficam o dia todo zanzando dentro do complexo lá. Então, cara, eu falei isso aí, perguntou o que eu fazia, né? Então, é a coisa que eu fiz,
e gostaria de voltar a fazer. Que legal. É bem legal. Muito bom. Play, me diz uma coisa. Da tua passagem para a bola, tu já me contou um monte de história aí, mas o que mais te marcou, assim, resumindo tudo que nós conversamos, o que te marca até hoje da tua passagem nesse mundo do futebol, que eu digo para uns amigos meus, não procure entender o futebol que vocês vão enlouquecer. Curtam o futebol, mas não procure entender ele. E tu, o que tu guarda de tudo isso? Eu guardo, assim, a lembrança que as pessoas têm daquilo que eventualmente eu tenha feito, entendeu? Reconhecido, o reconhecimento, homenageado. Por exemplo, assim, ó, eu sou o Juventude, ele reformou o estádio dele, passando a ser, porque antes era Quinta dos Pinheiros o nome do estádio. Quando eu joguei em 70 era Quinta dos Pinheiros. Em 1975 eles reformaram o estádio, melhoraram o estádio, que é atual agora, que cada ano eles acrescentam alguma coisa, passou a chamar Alfredo Jaconi, que foi um antigo atleta lá do 1920, 1930, 40, sei lá quando. Então, que marcou época no clube, e o Alfredo Jaconi. E o Alfredo Jaconi, então, eu vim para o Juventude quando ele participou pela primeira vez em campeonato a nível nacional, que antes era só regional e municipal. Então, considera essa era moderna de 75 para cá. Aliás, 77 foi quando o Juventude começou a participar, 75 foi a inauguração do estádio. Ele fez 50 anos agora, em março, da construção do estádio. E nesses 50 anos, eu sou o goleador desses 50 anos. Eu tenho 104 gols em 3 anos e alguma coisa lá no Juventude, que eu sempre achei pouco. Está citado no livro, né? Está citado no livro do nosso querido doutor aí. Ele disse que eu tenho 98 gols, parece. Eu tenho 104, eu brinco com ele isso aí. Mas enfim. Tá errado aí, doutor. O doutor Miqueli é uma pessoa que eu gosto muito, ele gosta muito de mim. Então, assim, ó, assim, dificilmente alguém da era moderna vai fazer mais gol que eu fiz no tempo que ficar no clube. Porque naquela época se ficava mais no clube. Hoje, um atleta fazer 30 gols um ano, como eu fiz 32, 33 num ano, no outro ano já não está mais aqui, entendeu? Um clube grande vem e leva, entendeu? E naquela época não existia muito isso aí, era muito difícil acontecer isso aí. Então eu fiquei esses 3 anos, eu fiquei de meio do ano de 77 até o final de 79, depois voltei em 85, entendeu? Então assim, ó, foi 3 anos e alguma coisa. Então, pô, e eu achava que era pouco, cara, é muito pouco. O que eu fiz? 20 e poucos gols no ano. Só que se jogava, eu não tenho no Juventude, não tenho 200 jogos. Quer dizer que assim, era cada 2 jogos praticamente eu fazia um. Então assim, ó, são lembranças boas isso aí, e hoje o pessoal aqui em Caxias, graças a Deus o pessoal lembra isso aí com bastante carinho, e essa é uma lembrança, é uma coisa que eu levo no fundo do coração, e esse reconhecimento de um trabalho feito, entendeu? Que bom, cara, que legal, que história legal. Eu já conhecia mais ou menos uma parte dessa tua história, agora fiquei sabendo mais histórias ainda, porque o futebol separa a gente também, né? Cada um vai para um lado, mas eu tenho certeza que o pessoal que assistiu o Play no canal Coisas da Bola vai curtir muito esse papo de bola. Play, não sei como te agradecer. Tu foi mais legal do que o Valdo Tatu. O Valdo Tatu é muito mascarado. Tu foi muito mais legal que o Tadeu Menezes, que eu já cansei de convidar. Eu estou falando que eles assistem, aquela turma Santa Maria, eles nos assistem. Gente boa. Gente boa e jogavam muito. Gente boa e jogavam muito, hein? Jogavam muito. Trazer o meu amigo o Jarrão, vou trazer o Jarrão. Robson, não é Jarrão, é Robson. Vou trazer ele aqui também. Então, Robson e o Gerson. O Gerson é irmão dele. O Robson e o Gerson. Quero te agradecer em nome do Coisas da Bola. Pedir ao pessoal de Coisas da Bola aí que curta essa entrevista do Play, que muitas coisas que ele falou aqui realmente é verdade. A molecada que está iniciando o futebol hoje, preste bem atenção na dica. Toda dica boa tem que ser copiada, porque, como eu falei, o caminho do futebol que eu fiz, o Play fez, é o mesmo caminho que quem está iniciando hoje vai fazer. Meu amigo, de coração, obrigado. Dá um abraço
carinhoso na dona Sônia, nos filhos, você é obrigado a dar um abraço nela agora. Ah, tá. Olha, eu conheço a dona Sônia. Dona Sônia, olha, para ter uma ideia, eu vou trazer, para trazer o Valdo aqui, Play. Tu sabe quem é que eu vou procurar, né? Sabe quem é que eu vou procurar? A Rosane. Rosane é o Daniel. Rosane é o Daniel. O Daniel. Se o Daniel disser para ele, tu tem que dar um bate-papo com o Cacau, na hora ele vai vir. Obrigado, queridão. Deus te proteja, Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, cara, de relembrar e mostrar um pouco da vida da gente, principalmente da parte do futebol e outras que não foram do futebol, para as pessoas entenderem que existe alguma coisa boa que acontece na vida da gente. Vamos lá. E esse legado e essas situações, eu tenho orgulho de ter deixado. Como se diz na gira, né, Plen? Existe vida fora do futebol também, né? Não é só futebol. Muito bom. É verdade. Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço. Eu agradeço do fundo do coração essa oportunidade, sinceramente. Tá bom? E quando aparecer por esses lados aqui, me visita, hein? Me visita. As minhas irmãs moram aí em Cachoeiro do Bom Jesus. Pô, que legal. E eu, assim, ó, elas querem que eu saia daqui e vá morar aí com elas lá. E a outra vida também é diferente aí, né? Uma qualidade de vida. Tudo sabe isso aí. Cachoeira de Bom Jesus é diferente de todas as praias de Santa Catarina, pode acreditar. Vem pra cá que não vai te arrepender. Sim, tá bom. Tá bom. Abraço, tchau. Abraço. Tchau.